Existe uma verdade que dói enfrentar. Seu parceiro narcisista nunca te amou. Não é que deixou de amar. Não é que o amor se apagou com o tempo. É mais brutal que isso. É compreender que o amor nunca esteve lá. O que houve foi um disfarce, uma miragem, um personagem encantador projetado para te capturar. Desde o início, seu parceiro não te escolheu por quem você era, mas pelo que podia oferecer. Admiração, entrega, atenção. Não amou sua alma. Desejou sua entrega. Não buscava conexão, mas domínio. Os sinais estavam lá. Mas o narcisista sabe como anular sua intuição. Te encheu de promessas, de frases doces, de momentos intensos que agora você sabe que eram uma performance. O amor não mente, não manipula, não desaparece quando mais se precisa dele. Este não é um vídeo para alimentar a dor. É um despertar, porque quando você enxerga que nunca foi amado pelo seu parceiro narcisista, você para de implorar, de se culpar, de esperar migalhas. Você não era difícil de amar. Era impossível para ele ou ela amar de verdade. Talvez você ainda não perceba, mas há uma névoa se dissipando ao seu redor. Como dizia Sigmund Freud, a mente inconsciente processa o que o consciente se recusa a ver. E seu inconsciente sempre soube. Sempre detectou as incongruências naquela relação. A forma como o sorriso dele não chegava aos olhos. Como as palavras de amor vinham em momentos estratégicos, nunca quando você realmente precisava. A maneira como seu coração se contraía, mesmo nos momentos supostamente felizes, como se uma parte de você soubesse que algo não estava certo. Você está no limiar de um despertar doloroso, mas necessário, como um quebra-cabeça cujas peças começam a se encaixar, revelando uma imagem que você talvez preferisse não ver. Seu sofrimento não era uma anomalia na relação, era a própria estrutura dela. Quando você chorava, ele se afastava. Quando você precisava de apoio, ele desaparecia. Quando sua dor pedia acolhimento, ele reagia com irritação ou pior, com um silêncio glacial que cortava mais fundo que qualquer grito. Como Freud já dizia, a ausência se torna presença quando é consistente. E a ausência emocional dele sempre foi sua única constante. Observe como seu corpo reagia. Aquela tensão nos ombros antes de contar uma notícia importante. O estômago, contraído ao ouvir as chaves na porta. A hesitação antes de expressar seus sentimentos porque você já sabia instintivamente que seriam minimizados ou usados contra você depois. Seu corpo é um registro vivo da verdade que sua mente tenta protegê-la. O corpo mantém a pontuação, como diria o psicanalista, e o seu corpo nunca mentiu sobre o medo que sentia nessa relação. Este é o momento da verdade crua. A dor da sua relação não era um efeito colateral, um mal-entendido, ou uma fase difícil. Era o próprio design dela. Um narcisista não se conecta com sua dor porque, no fundo, não se conecta com você, como um ser completo. Você era um espelho, um objeto, uma fonte de fornecimento narcísico. Sua dor o incomodava porque quebrava a ilusão, porque exigia algo que ele não tinha capacidade de dar. Empatia genuína. Freud alertava que o narcisista ama apenas o que projeta de si mesmo no outro. E você, em sua totalidade humana, com vulnerabilidades e necessidades, era demais para ele suportar. A máscara do narcisista é sua obra-prima. Como um artesão, meticuloso, ele a esculpiu ao longo de anos, polindo cada detalhe para que o brilho ofuscasse qualquer imperfeição subjacente. E você, como tantos antes de você, foi seduzido não por uma pessoa real, mas por uma elaborada ilusão. Sigmund Freud já observava este fenômeno quando dizia que o amor narcísico é dirigido não ao outro, mas à própria imagem idealizada refletida no outro. O que parecia amor incondicional era, na verdade, uma troca meticulosamente calculada. Lembre-se daqueles primeiros momentos, a intensidade quase cinematográfica, a sensação de ter encontrado alguém que finalmente te enxergava por completo, como ele memorizou seus gostos, suas histórias, seus sonhos.
como parecia ler sua mente e seu coração. Não era mágica, não era conexão profunda. Era estudo. Era a preparação minuciosa de um predador emocional que sabe que, para capturar sua presa, precisa conhecer seus movimentos. O narcisista, como diria Freud, é um espelho vazio que apenas reflete o que observa com precisão cirúrgica, sem jamais absorver ou integrar. O afeto existia, sim, mas nunca foi gratuito. Perceba o padrão. Quando você agia conforme as expectativas dele, a recompensa vinha na forma de carinho, atenção, promessas de futuro. Mas bastava um limite estabelecido, uma discordância, uma necessidade sua que entrasse em conflito com os desejos dele, e o afeto era retirado como quem desliga um interruptor. Sem discussão, sem processo, apenas o vazio repentino, onde antes havia calor. Como Freud alertava, onde há condição não há amor, apenas transação. Este era o verdadeiro rosto por trás da máscara, um sistema de trocas onde seu valor era medido pela sua utilidade. Um relacionamento condicionado à sua submissão. Os momentos de ternura não eram expressões espontâneas de amor, mas ferramentas de controle. As promessas de mudança não eram compromissos, mas estratégias de retenção. O que parecia devoção era, na realidade, dependência. Não de você como pessoa, mas do que você proporcionava. Admiração, validação, um espelho que refletisse a grandiosidade que ele tanto precisava ver. Como Freud sintetizou, o narcisista não busca amar, mas ser amado, e a qualquer custo. Dentro desse tabuleiro de xadrez emocional, você foi gradualmente reduzido a uma peça que se move conforme regras que mudam constantemente. O narcisista estabeleceu um ciclo perverso: idealização, desvalorização, descarte, apenas para recomeçar quando convém. Como numa névoa densa, você perdeu os contornos da sua própria realidade. A maior arma do manipulador, como diria Freud, é fazer com que a vítima duvide da própria percepção. E assim, o gaslighting se tornou o ar que você respirava, sem mesmo perceber que estava sendo lentamente envenenado. Pense nas vezes em que você questionou sua própria sanidade. Quando ele negava ter dito algo que você claramente ouviu. Quando transformava seus sentimentos legítimos em exageros ou drama. Quando distorcia situações para que você, de alguma forma incompreensível, acabasse pedindo desculpas por ter sido magoado. A manipulação era tão sutil, tão constante, que você começou a desconfiar das suas próprias memórias, dos seus próprios sentidos. Como uma aranha paciente, ele teceu uma teia de dúvidas ao seu redor, até que cada movimento seu fosse hesitante, cada pensamento viesse acompanhado de um "será?". O pior aspecto desse ciclo é como ele se alimenta da sua crescente insegurança. Quanto mais você duvida de si mesmo, mais vulnerável fica às próximas manipulações. Quanto mais tenta racionalizar o comportamento dele, mais se afasta da sua intuição. É um labirinto projetado para que você nunca encontre a saída, porque a cada esquina há um espelho distorcido refletindo não a realidade, mas a versão que ele quer que você veja. Como Freud alertava, a verdade reprimida sempre retorna, mas retorna deformada, irreconhecível, como um sintoma. Este ciclo vicioso só se sustenta enquanto você permanece na dúvida, enquanto questiona o que vê, o que sente, o que sabe no fundo da sua alma. O narcisista conta com isso, com sua confusão, com sua boa-fé, com sua disposição para dar mais uma chance, para acreditar que desta vez será diferente. Freud já advertia: repetimos aquilo que não conseguimos elaborar. E assim o ciclo se perpetua, alimentado pelo seu desejo sincero de acreditar que existe amor onde há apenas interesse. Se esse ciclo faz sentido para você, escreva nos comentários: "Eu estou acordando", e inscreva-se agora. Isso é o começo da sua liberdade. Há um momento na jornada de cada sobrevivente de abuso narcísico. Um instante preciso, cristalino, quando algo dentro de você simplesmente quebra. Ou melhor, desperta. Como Freud observou, o trauma não é o que acontece com você, mas o que acontece dentro de você
quando não há mais espaço para negar. A gota d'água raramente é o pior dos abusos. Muitas vezes é um momento aparentemente banal, quase insignificante para um observador externo, mas para você, representa o instante em que a verdade não pôde mais ser contida. Talvez tenha sido um olhar. Aquela expressão fria e vazia enquanto você chorava, implorando por um mínimo de compreensão. Ou talvez tenha sido uma ausência, quando ele desapareceu exatamente no momento em que você mais precisava, para depois retornar como se nada tivesse acontecido. Sem explicações, sem remorso. Pode ter sido uma mentira pequena, quase trivial, que de repente revelou um padrão de falsidade tão vasto que você não conseguia mais ignorar. O inconsciente, dizia Freud, não distingue entre uma pequena ou grande violação quando a essência é a mesma. Este momento de clareza é simultaneamente devastador e libertador. Devastador porque você finalmente enxerga a magnitude do engano, a extensão do tempo perdido, a profundidade do abuso sofrido. Libertador porque, como dizia Freud, não há libertação sem dor. Nada é gratuito neste mundo. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para fora da prisão emocional que se tornou sua vida. É o instante em que você percebe que não está louco, que sua percepção sempre esteve correta, que seu mal-estar tinha uma causa concreta. A gota d'água é também o momento em que você começa a perceber que não foi selecionado por acaso. O narcisista viu em você qualidades específicas: sua capacidade de amar profundamente, sua lealdade, sua disposição para ver o melhor nos outros, sua resiliência. Ironicamente, suas maiores virtudes foram usadas contra você. Como Freud notou, o narcisista busca não o imperfeito, mas o extraordinário, para então tentar quebrá-lo. Você não foi escolhido por suas fraquezas, mas por sua força. Uma força que agora começará a redescobrir. O primeiro suspiro de liberdade vem disfarçado de dor profunda. É aquele momento desconcertante em que você percebe que o amor que tanto buscava nunca existiu na forma que merecia. Como uma cortina rasgada que finalmente revela o que está por trás, você começa a enxergar não apenas quem ele realmente é, mas quem você se tornou nessa relação. O primeiro ato de liberdade, como diria Freud, é reconhecer a própria prisão. E sua prisão foi construída não apenas pelas mãos dele, mas também pela sua esperança persistente de que ele mudaria. Esta primeira centelha traz consigo uma tempestade de emoções contraditórias. A raiva, não apenas dele, mas de si mesmo, por ter permitido, por não ter visto antes, por ter ignorado os sinais. A vergonha, aquela sensação corrosiva de ter sido tolo, ingênuo, manipulável. Há medo do futuro desconhecido, da solidão, de jamais se recuperar completamente. Mas entre essas nuvens escuras, há também um tênue raio de luz. A possibilidade de redescobrir quem você era antes dele. Ou melhor ainda, de descobrir quem pode se tornar agora. Como Freud observou, da mesma forma que o caos precede a criação, a confusão precede a clareza. O que torna este momento tão poderoso é que, pela primeira vez, você começa a separar sua identidade da identidade que ele construiu para você. Aquela voz interna que dizia que você era demais, muito sensível, muito exigente, muito complicado, começa a ser questionada. As etiquetas que ele colou em você, dramático, desequilibrado, impossível de agradar, começam a se descolar da sua essência. Você começa a perceber que essas descrições nunca foram sobre você, mas sobre a incapacidade dele de lidar com um ser humano completo, com necessidades legítimas e emoções válidas. Como Freud explicaria, o abusador projeta no outro aquilo que não suporta reconhecer em si mesmo. Esta primeira centelha de liberdade é frágil, intermitente, facilmente apagada por uma palavra doce, uma promessa vazia, um momento de aparente mudança. Você ainda vacilará, ainda duvidará, ainda sentirá aquela atração magnética para voltar, para tentar mais uma vez, para acreditar que desta vez será diferente. É natural. O trauma cria laços poderosos,
E como Freud alertava, o inconsciente não conhece tempo. Para ele, o passado e o presente coexistem. Mas agora existe algo novo. Uma pequena chama de consciência que, por mais que tente, você não conseguirá mais extinguir completamente. Enquanto você emerge do nevoeiro da manipulação narcísica, uma nova linguagem começa a tomar forma dentro de você. Palavras que antes pareciam exageradas, abuso, trauma, manipulação, agora encaixam-se perfeitamente na sua experiência, dando nome ao inominável. Como Freud já dizia, nomear o sofrimento é o primeiro passo para transformá-lo. Esta nova linguagem não serve apenas para compreender o passado, mas para construir um futuro onde você não será mais vulnerável ao mesmo tipo de exploração emocional. A cura começa quando você aprende a traduzir as mentiras que internalizou em verdades que libertam. Onde ele dizia, você é muito sensível, a verdade é, você tem uma profunda capacidade de sentir. Onde ele afirmava, ninguém te aguentaria como eu, a realidade é, ele precisava te isolar para manter o controle. Onde você acreditava, eu não mereço mais que isso, a verdade restauradora é, eu mereço um amor que não me diminua. Este processo de tradução é doloroso. Exige coragem para confrontar não apenas as mentiras dele, mas também as que você contou a si mesmo para sobreviver. Como Freud observou, o ego prefere a segurança da mentira conhecida ao desconforto da verdade libertadora. Parte crucial desta linguagem de cura é aprender a diferenciar entre culpa e responsabilidade. O narcisista te mantinha num estado constante de culpa, por seus sentimentos, por suas reações ao abuso, por suas necessidades básicas. A cura vem quando você transfere essa culpa para onde ela realmente pertence, enquanto assume responsabilidade apenas pelo seu próprio caminho de recuperação. Freud alertava: onde há compulsão à culpa, há manipulação em curso. Você não é culpado por ter sido abusado, nem por não ter reconhecido o abuso imediatamente, nem por ter dado múltiplas chances. Mas agora, você é responsável por sua própria proteção e reconstrução. Esta nova linguagem também inclui o silêncio. Não o silêncio imposto pelo medo, mas o silêncio escolhido para a preservação da sua energia e sanidade. Aprender a não explicar, não justificar, não tentar convencer o narcisista da sua realidade. Como Freud diria, há uma sabedoria no silêncio que nenhuma palavra pode conter. O silêncio se torna uma forma de poder quando você compreende que o narcisista se alimenta do seu engajamento emocional, seja positivo ou negativo. Ao recusar-se a fornecer esse combustível, você não apenas se protege, mas também começa a desmantelar o poder que ele exercia sobre suas emoções e percepções. Quando o narcisista percebe que está perdendo o controle sobre você, uma nova fase se inicia, mais intensa, mais desesperada e potencialmente mais perigosa que as anteriores. Como um jogador de xadrez que vê sua rainha ameaçada, ele mobilizará todas as peças disponíveis para manter sua posição dominante. Freud já advertia: o narcisista não teme perder o amor, teme perder o controle. E é precisamente esse controle que você está começando a retomar, desencadeando o que psicólogos chamam de injúria narcísica, uma ferida profunda no frágil ego do abusador. O contra-ataque vem em múltiplas formas, muitas vezes simultâneas. Primeiro, a intensificação do love bombing, aquela avalanche de atenção, presentes, promessas e aparente mudança que te fez se apaixonar inicialmente. Como Freud observou, a repetição não é coincidência, é uma tentativa inconsciente de recriar condições anteriores. Ele tentará te seduzir de volta ao ciclo, apelando para suas memórias dos bons momentos e para seu desejo legítimo de acreditar que o amor que você investiu não foi em vão. Esta fase pode ser especialmente confusa, pois parte de você quer desesperadamente acreditar que, desta vez, a mudança é real. Se a sedução falhar, virá a campanha de difamação. Subitamente você se tornará o vilão da história. Ele contará a amigos, familiares e colegas uma versão distorcida dos fatos, onde ele é a vítima da sua instabilidade, ingratidão
ou crueldade. Como Freud notaria, a projeção é o mecanismo pelo qual atribuímos aos outros aquilo que não suportamos reconhecer em nós mesmos. O narcisista projetará em você exatamente as qualidades que definiam seu próprio comportamento abusivo. Esta inversão de papéis pode ser devastadora, especialmente quando pessoas que você considerava aliadas começam a duvidar da sua versão ou a se afastar. A fase mais perigosa vem quando todas as outras táticas falham. O abandono calculado. Paradoxalmente, quando ele percebe que não pode mais te controlar, ele tentará te punir fazendo exatamente o que você temia desde o início, te deixar. Mas não será um fim limpo. Será um processo de entradas e saídas, de mensagens confusas, de portas deliberadamente deixadas entreabertas. Como Freud explicaria, o narcisista não quer te perder, quer que você continue sofrendo por ele. É o momento em que ele tenta provar que você não pode viver sem ele, que ninguém mais te amará, que você está condenado à solidão ou a relacionamentos inferiores. É a última cartada de um jogo que ele se recusa a admitir que perdeu. Você está agora diante da encruzilhada mais significativa da sua vida. De um lado, o caminho conhecido, doloroso, mas familiar, destrutivo, mas previsível. Do outro, a vastidão assustadora do desconhecido, da vida sem ele, da redescoberta de quem você é além dessa relação. Como Freud tão profundamente observou, a liberdade não é a ausência de limitações, mas a decisão de quem permitimos que nos limite. Esta é sua verdadeira escolha: continuar permitindo que ele defina seus limites, seus valores, sua realidade, ou reclamar o direito de definir sua própria vida. Esta escolha raramente acontece num único momento dramático. É uma decisão que você terá que tomar repetidamente, dia após dia, às vezes hora após hora. Quando a saudade apertar, quando a dúvida sussurrar que talvez você esteja exagerando, que talvez não tenha sido tão ruim, quando o medo da solidão parecer mais assustador que o medo do abuso. Como Freud diria, escolher conscientemente o mesmo é diferente de repetir inconscientemente. A diferença está na sua consciência do que realmente está escolhendo, não uma possibilidade de amor verdadeiro, mas um ciclo garantido de abuso intermitente. A escolha final não é apenas sobre deixá-lo, mas sobre recuperar partes suas que foram silenciadas, negadas, escondidas durante o relacionamento. Suas paixões, seus sonhos, suas opiniões, suas amizades, seu senso de humor, sua espontaneidade. Todas essas facetas que foram gradualmente suprimidas porque não serviam ao narcisista, ou pior, o ameaçavam de alguma forma. Freud notou que o ego se contrai sob ameaça constante, e agora é tempo de expansão, de recuperar o espaço vital que foi comprimido pela presença sufocante do abusador. O que torna esta escolha tão difícil é que ela exige que você abandone não apenas o narcisista, mas também a versão idealizada dele que você criou e à qual se apegou. Aquela imagem do que ele poderia ser, do relacionamento que vocês poderiam ter, se apenas ele mudasse. Freud chamava isso de trabalho do luto. O doloroso processo de desapegar-se não apenas de uma pessoa, mas de um futuro imaginado, de possibilidades que nunca se concretizarão. É aceitar que aquele com quem você se apaixonou nunca existiu, realmente. Foi uma construção cuidadosa, um personagem desenhado para cativar e capturar. O verdadeiro ele é o que você experimentou nos momentos de desvalorização, não nos momentos de falsa adoração. O silêncio após a tempestade narcísica pode ser tão desorientador quanto o próprio caos. Sem o drama constante, sem a montanha-russa emocional, você pode sentir-se estranhamente vazio, como se parte da sua identidade tivesse sido removida junto com o relacionamento. Este vazio, embora assustador, é na verdade o espaço sagrado onde sua reconstrução acontecerá. Como Freud tão poeticamente observou, da destruição nasce a possibilidade da criação, do vazio, a oportunidade de preenchimento autêntico. O primeiro estágio desta reconstrução interna é o reconhecimento do trauma. Não como uma narrativa de vitimização permanente, mas como o reconhecimento honesto do que você sobreviveu.
Os relacionamentos com narcisistas causam danos reais, neurológicos, psicológicos, espirituais. Seu cérebro foi reprogramado para operar em estado constante de alerta. Seus limites foram sistematicamente violados. Sua confiança foi profundamente abalada. Como Freud alertava, negar o trauma é perpetuá-lo. Reconhecer o que aconteceu não é indulgência. É o fundamento necessário para qualquer cura verdadeira. O processo de reconstrução exige que você desenvolva uma nova relação consigo mesmo, mais compassiva, mais atenta, mais protetora. Aquela voz crítica interna que muitas vezes soa assustadoramente similar à voz do narcisista precisa ser gradualmente substituída por uma presença mais gentil e realista. É o que Freud chamaria de reparentalização, tornar-se para si mesmo o cuidador atento e amoroso que talvez você nunca tenha tido, nem mesmo antes do narcisista. É aprender a falar consigo mesmo como falaria com um amigo querido que sobreviveu ao mesmo abuso. A parte mais transformadora da reconstrução interna é perceber que você não apenas sobreviveu ao relacionamento, você adquiriu uma sabedoria que muitos nunca terão. Uma capacidade aguçada de detectar manipulação, uma apreciação mais profunda por relacionamentos autênticos, uma conexão mais íntima com suas próprias verdades e valores. Como Freud observou, da ferida mais profunda pode surgir a maior força. Você não volta a ser quem era antes. Você se torna uma versão mais consciente, mais forte, mais autêntica de si mesmo. Alguém que não apenas sabe o que não quer, mas que tem clareza cristalina sobre o que merece. Chegar a este ponto da jornada é uma conquista que poucos compreenderão completamente. A transição de uma existência definida pelo caos narcísico para uma vida autodeterminada é nada menos que revolucionária. Como diria Freud, a verdadeira liberdade começa não quando as correntes são removidas, mas quando redefinimos nossa relação com elas. E é isso que você está fazendo agora, redefinindo sua relação não apenas com o passado, mas com o presente e o futuro que escolhe criar. Nesta nova realidade, você desenvolve o que podemos chamar de radar narcísico, uma sensibilidade refinada para detectar os sinais sutis que antes ignorava. O elogio excessivo e prematuro, a falta de empatia disfarçada de racionalidade, a incapacidade de assumir responsabilidade, a necessidade constante de ser o centro das atenções. Como Freud observou, o inconsciente reconhece padrões muito antes que o consciente os admita. Seu inconsciente agora está alinhado com sua consciência, criando um sistema de alerta precoce que o protegerá de futuros predadores emocionais. Seus relacionamentos, todos eles, não apenas os românticos, passam por uma profunda transformação. Você se torna simultaneamente mais seletivo e mais capaz de intimidade autêntica, mais cauteloso e mais corajoso, mais exigente e mais generoso. A contradição aparente se resolve quando percebemos que você aprendeu a diferenciar entre superficialidade e profundidade, entre performance e autenticidade. Como Freud indicaria, o trauma nos ensina a distinguir entre aparência e essência. Você não busca mais a intensidade confundindo-a com intimidade. Não confunde drama com paixão. Reconhece que o amor verdadeiro se revela na consistência, no respeito, na liberdade para ser plenamente você mesmo. A maior evidência da sua transformação é que você não apenas sobreviveu, você floresceu. Há uma profundidade em você que não existia antes. Uma capacidade de sentir não apenas sua própria dor, mas também a dor alheia sem ser consumido por ela. Uma apreciação mais intensa pelas pequenas alegrias, o silêncio confortável, a ausência de tensão, a paz de um relacionamento onde você não precisa constantemente monitorar o humor do outro. Como Freud belamente sintetizou, onde estava o trauma, agora existe força. Onde havia confusão, agora há clareza. Onde reinava o medo, agora prospera a coragem. Você não apenas sobreviveu ao narcisista, você se tornou a pessoa que ele mais temeria que você descobrisse ser. Completa, poderosa e livre.
Se essa história falou com você, escreva: Eu escolho a liberdade. Compartilhe com quem precisa e clique no próximo vídeo.